Discurso direto. As perguntas nunca são indiscretas. As respostas, às vezes, são. Discurso direto. A grande entrevista com Júlio Vera Cruz Martins. Gratos pela preferência que nos dá, a nossa convidada é a Ministra da Moderação do Estado e da Administração Pública, Edna Oliveira. Vamos de novo falar aqui do PCFR. Me parece que o PCFR já está a entrar em substituição do PCCS. No programa Raio-X de sábado passado, os sindicatos aplaudiram o documento. Alguns sindicalistas consideram que se trata de uma revolução, mas estão desconfiados dos serviços de recursos humanos, dos departamentos governamentais e institutos públicos. Ficou surpreendida com a avaliação dos sindicatos? Antes de mais, gostaria de aproveitar a oportunidade para parabenizar os Tubarões Azul. Por mais esta vitória, estão de parabéns. Em relação à questão que coloca, eu acho que aqui o receio é o normal. Mas ficou surpreendida com a avaliação dos sindicatos? Não, eu não esperava que eles tivessem esse receio, embora perceba, porque normalmente tudo o que é novo... De considerar o PCFR uma grande coisa para Cabo Verde, uma revolução. Portanto, eles, durante a entrevista, fizeram duas afirmações. Várias, mas em relação à questão que coloca, consideraram que o PCFR, no geral, traz muitas vantagens e que é um diploma positivo para a administração pública cabo-verdiana. Eles manifestaram o receio em relação à capacidade de implementação junto dos diferentes departamentos governamentais. Mas isto é o receio normal que acontece em relação ao que é novo. Desconhecemos o que é novo e, às vezes, quando o desconhecemos, a tendência é começarmos a desconfiar. E, no caso em concreto, a Direção Nacional da Administração Pública, que vai liderar o processo, promovendo a implementação, conformando a implementação do PCFR junto dos diferentes departamentos governamentais, está a preparar-se. Aliás, dentro da Direção Nacional da Administração Pública, as técnicas são designadas como pontos focais por ministério, por departamento governamental, portanto estarão a fazer esse acompanhamento. Não, nós não temos o número de técnicos suficientes para atribuir a cada departamento um único técnico. Temos técnicos, a agregar 2 ou 3 departamentos governamentais. Estaremos a ministrar ações de formação, de esclarecimento e existe uma linha que é o E-Participa, através do qual também os departamentos governamentais poderão estar a pedir esclarecimentos durante o processo da implementação, nomeadamente da elaboração da lista de transição. Os trabalhadores da administração pública também podem pedir esclarecimentos através do E-Participa? Sim, podem pedir através do E-Participa, podem pedir através de todos os canais que temos. Podem pedir através do site da ARENAP, têm pedido na página do Facebook da ARENAP, do Ministério, e, obviamente, estamos abertos para, por qualquer canal que entendam utilizar, prestar os esclarecimentos, porque, para nós, a boa implementação depende também da boa compreensão das medidas de política que estão consagradas no diploma em questão. Os sindicatos pedem 2 coisas: uma ampla campanha de esclarecimento, a que acaba de se referir, e a fortificação dos recursos humanos, aí formação. Relativamente à formação, o que é que pretende o Ministério fazer? Bom, nós a prática que temos vindo é, a cada vez que aprovamos um diploma que venha introduzir uma mudança de paradigma, temos previsto formação. Por exemplo, em relação ao sistema de gestão de desempenho, foi ministrado várias formações em 2019, em 2020, aliás, em 2021 e em 2022, relativamente ao sistema de gestão de desempenho que foi aprovado através do Decreto-Lei 12/2020. Em relação ao PCFR, vamos sim realizar ações de formações em relação a questões concretas da sua implementação e que vão ser ministradas ao longo do período da sua implementação. A primeira questão que se coloca tem a ver com a elaboração das listas de transição. E para debelar constrangimentos ou então dispersão da forma de elaboração das listas,
O diploma já contém, nas suas normas transitórias, uma indicação clara de como é que as listas devem ser elaboradas, seguir, são 5 passos, das etapas e quais é que são as informações obrigatórias que as listas devem conter. Portanto, para além de dar indicação, a Direção Nacional vai disponibilizar um modelo de lista para ser adaptado em cada departamento governamental. E isto estamos em crer que irá facilitar o processo. E esse modelo de lista será de conhecimento da Generalidade da Administração Pública? Sim, será partilhado como minuta no site da DENAP, será partilhado nas redes sociais e poderá ser utilizado e qualquer um poderá ter acesso a essa lista, seja funcionário público ou não, seja dirigente da administração pública ou não. Associada à questão das listas de transição, os sindicatos levantam o problema dos contratos de prestação de serviço. Aí estão preocupadíssimos. Sim, estão preocupados, mas naturalmente que a matéria dos contratos de prestação de serviço não ia ser tratada no PCFR. O PCFR, se formos ao artigo 1º, que estabelece o seu objeto, portanto, o PCFR vem estabelecer a forma de estruturação, organização, desenvolvimento profissional dos funcionários que integram as carreiras do regime geral. Um colaborador que está vinculado mediante contrato de prestação de serviço não é funcionário, não faz parte do quadro, não está integrado na carreira. Naturalmente, assim sendo, o PCFR lhe é aplicável. Portanto, as normas contidas no PCFR não se destinam, não são aplicáveis ao pessoal que está vinculado à administração pública mediante os contratos de prestação de serviço. No entanto, reconhecemos que existem situações de pessoal vinculado por contrato de prestação de serviço que configura na prática verdadeiros contratos de trabalho. Haverá uma conversão automática? Não. A lei, porque também nós sabemos que os contratos de prestação de serviço são celebrados com isenção de concurso. Portanto, se estivéssemos a estabelecer a conversão automática, estaríamos a violar um princípio consagrado na nossa Constituição, que é o princípio da igualdade de acesso à função pública. E esse princípio de igualdade, a garantia da igualdade, é por via de realização do concurso. E nós sabemos que os contratos de prestação de serviço são celebrados com isenção de concurso. Então, o que é que se previu para regularizar a situação do pessoal que está vinculado mediante contratos de prestação de serviço? O Orçamento do Estado de 2024 contém no seu artigo 10º, no seu artigo 11º, uma norma que estabelece que durante o ano de 2024 estará a ser implementado o segundo programa de regularização de vínculos precários, destinado exatamente a um grupo de pessoal, sendo que um deles são aqueles que estão vinculados por contrato de prestação de serviço. Portanto, a resolução não é por via do PCFR, nem das normas transitórias do PCFR, mas sim da lei que vai ser aprovada pelo Parlamento, porque trata-se de uma situação excepcional. Uma lei medida, então? Sim, de uma lei medida. Provavelmente nem todos ficarão. São muitos. Bom, do levantamento que nós tínhamos durante o lançamento do primeiro programa de regularização de vínculos precários, destinados apenas aos funcionários que desempenhavam funções permanentes mediante contrato de trabalho a termo, o levantamento que tinha sido feito era à volta de 698. Mas, com a pandemia da Covid-19, esse número aumentou. Por quê? Porque, tanto no setor da saúde como na área da educação, para garantir a contratação de pessoal para fazer o trabalho da limpeza nas escolas e mesmo o trabalho de apoio nas estruturas de saúde, foram celebrados um conjunto de contratos de prestação de serviço e contratos de trabalho também a termo sem concurso. Então, essas situações precisam de regularização e estamos neste momento a fazer o levantamento para podermos, sim, identificar o número de funcionários que estão nesta situação. Será por causa dessas situações que as habilitações literárias de entrada são agora mais reduzidas, de 12º para 8º ano? Não era 12º, era 10º ano. Portanto, para se entrar no apoio operacional nível 1,
a escolaridade mínima obrigatória era o 10º ano. No caso, entendemos reduzir para o 8º ano. Porquê? Porque o Estado diz que a escolaridade mínima obrigatória é o 8º ano, neste momento. Então, não pode o Estado estar a indicar qual é que é a escolaridade mínima e não garantir, pelo menos, a possibilidade dessas pessoas desempenharem uma função no Estado. E nós temos funções que, se perguntar qual é que é o grau de escolaridade das pessoas que estão dispostas para desempenhar essas funções, certamente a maior parte das pessoas não tem o 10º ano. Nós verificamos, por exemplo, na situação da pandemia, quando se contrataram um conjunto de guardas ou pessoal para fazer a limpeza nas escolas, dos bancos, do corrimão, das escadas, a maior parte não tinha o 10º ano, tinham o 8º, outros tinham menos que o 8º. Bom, temos que ter uma baliza, e a baliza que nós entendemos é estabelecer a escolaridade mínima obrigatória. Ou seja, sendo a escolaridade neste momento o 8º ano, é o 8º ano. Se daqui a 2 anos se entender que é o 10º ano, a escolaridade mínima passará a ser 10º. O que é certo é que não há uma indicação de que é o 8º ano. A indicação, diferente do PCCS de 2013, que previa claramente o 10º ano, a indicação agora é a escolaridade mínima obrigatória. Essas funções não deveriam ser terceirizadas? Algumas podem. A função da limpeza hoje, em grande maioria, está terceirizada. Portanto, são empresas privadas que realizam a limpeza nos departamentos governamentais, em grande parte. Mas acaba sempre por existir nos departamentos governamentais pessoal que ficam durante o dia para garantir alguma limpeza que se requer por alguma intervenção situação. Imediata. Exatamente. E também há funções, porque nós pensamos apenas no pessoal de apoio operacional para funções de limpeza ou de segurança, mas a função de apoio operacional para, por exemplo, o condutor, a lei estabelece mesmo que o condutor deve estar integrado no cargo de apoio operacional nível 3, por exemplo, estabelece que é em regime de emprego, ou seja, ele faz parte do quadro. Não se preveu a possibilidade da sua terceirização. Mas eu admito que há muitas funções hoje que, aliás, o desenvolvimento normal da administração pública a nível mundial é algumas funções que antes eram desenvolvidas pelo Estado até em regime de exclusividade passarem a ser exercidas em regime de complementaridade, por exemplo, com o setor privado. É o que acontece na área da saúde, temos clínicas privadas, é o que acontece na área da docência e do ensino, temos estabelecimentos de ensino superior, secundário, que são entidades privadas. Uma questão que parece que suscita alguma preocupação dos sindicatos é a tal questão do impacto do PCFR que vem pôr fim à precariedade. Acredita mesmo que o PCFR vem pôr fim à precariedade? O PCFR vem automaticamente, com a aprovação do PCFR, está-se a resolver de forma automática a situação de precariedade de um conjunto de funcionários da administração pública, são cerca de 3.900, que são os funcionários que dantes tinham ingressado na administração pública mediante um vínculo no regime de carreira por nomeação, que por via do PCCS de 2013 passaram a estar integrados no regime de emprego e sem possibilidade de desenvolvimento profissional. Ou seja, o PCCS de 2013 determinou a estagnação desses funcionários, porque estabeleceu logo no seu introito... Por motivos financeiros? Eu não sei qual é que é o motivo que esteve na base. O entendimento é que, para mim, o entendimento que eu tenho é, por as funções de apoio operacional e as funções de assistente técnico serem, muitas delas, funções unicategoriais, entenderam que por serem funções unicategoriais não haveria possibilidade de desenvolvimento profissional, mas o desenvolvimento profissional não se faz apenas e só por via da mudança de categoria.
Um trabalhador pode estar a desempenhar a mesma função e evoluir dentro desta função. Na horizontal. Na horizontal. Há tempos, não sei se lembra, tínhamos falado na possibilidade de um inquérito na administração pública para determinar quantos funcionários há. Esse inquérito já foi feito? Não foi feito porque tivemos um problema com o financiamento que está novamente garantido agora por via do Banco Mundial. No final do ano de 2023, reiniciamos o processo junto do INE. Portanto, o formulário do inquérito já está elaborado, está em fase de validação para darmos entrada à lei no Parlamento e avançarmos com o processo de realização do recenseamento. É preciso uma lei da Assembleia? É preciso porque, por via do recenseamento, o funcionário que não fizer o recenseamento, não preencher a ficha durante o tempo em que ainda não tiver preenchido, vamos suspender o pagamento das remunerações. Sempre foi assim. Se for ao último recenseamento que foi feito em 98, é assim. Na Câmara Municipal da Praia também foi assim, porque eu estou a fazer o recenseamento para verificar a existência daquele colaborador, que ele existe, que ele presta serviço numa determinada instituição e que ele recebe a remuneração justamente. Todo cuidado é pouco, não é? Por isso tem que ser por via de uma lei do Parlamento. Então, a partir daí, está a sensibilizar que todos devem estar acessíveis a preencher essa ficha de inquérito, não é? Claramente, porque, repare, por via do recenseamento vamos poder determinar o número dos funcionários, que competências é que eles têm, aonde é que eles estão integrados, ver a possibilidade da mobilidade funcional e ter assim um instrumento que vai garantir uma gestão previsional dos recursos humanos, porque nós muitas vezes lançamos mão de um procedimento concursal para recrutar um determinado funcionário, quando dentro da própria administração pública essa competência ou esse funcionário já existe, mas como não temos dados atualizados. E muitas vezes sem um exercício claro, não é? Bom, em relação à descrição funcional, nós temos esta lacuna, porque nós temos vários diplomas legais que infelizmente não contêm a descrição funcional dos vários cargos. Portanto, lá atrás, quando se utilizava o conceito de cargos. Então, muitas vezes, sem essa descrição, o candidato, quando participa num concurso, não sabe ao que vai, porque não tem nenhum documento a indicar qual é que é o seu conteúdo funcional. Normalmente, o que se indica são as atribuições do serviço onde a pessoa vai ser enquadrada, que nem sempre coincidem no todo com as funções daquele funcionário a ser recrutado. Essa prática vai ser alterada? Claramente, porque a mudança de paradigma que nós pretendemos introduzir e que já iniciamos com a Lei de Bases do Emprego Público e agora por via da concretização, pelo menos nas carreiras do regime geral, é que, primeiro, a criação de qualquer carreira pressupõe a realização de uma descrição de funções, que é para sabermos qual é que é o perfil de habilitações literárias, de qualificações, de competências transversais, de experiência profissional que uma pessoa deverá ter para desempenhar aquela função. E a partir do momento em que fazemos a descrição de funções, poderemos realizar, por via da metodologia de avaliação de funções, saber qual é que é o grau de complexidade daquela função e assim poder determinar a remuneração a ser atribuída para aquela função em concreto. Essa questão vai ser resolvida por portaria ou decreto-lei? Não vai ser, portanto, são 2 decretos-lei de desenvolvimento, um que aprova a tabela única de remuneração, que não é esta. Por acaso eu ouvi na entrevista de sábado um sindicalista referir-se à tabela única de remuneração que está no PCFR. O PCFR não contém a tabela única de remuneração. O PCFR contém uma tabela transitória que vai ser aplicável até a aprovação e publicação da tabela única de remuneração. Mas a tabela que está publicada
como anexo ao PCFR não é de todo a tabela única de remuneração. E convém que percebam isto, porque vi que criou-se aqui algum stress sobre o nível das posições remuneratórias que devem existir em algumas carreiras, tomando como referência a tabela que está no PCFR. Não é esta a tabela única de remuneração. Porque a tendência é a convergência, não é? Não, a tendência é remunerar com base na complexidade de cada função. Portanto, quando falamos em convergir, muitas vezes estão a pensar... Ou pelo menos a reduzir o fosso salarial entre um regime e outro. A perspectiva é remunerar bem o pessoal do regime geral, de acordo com o seu grau de complexidade, que com o estudo que fizemos chegou-se à conclusão que a remuneração não é a mais adequada e convidativa. Por isso existe uma grande fuga de profissionais das carreiras do regime geral para as carreiras do regime especial. Então, isso acontece porque estão mal remunerados. Então, a perspectiva aqui é garantir uma remuneração adequada. O número de trabalhadores da administração pública não deveria ser o conjunto de todos os prestadores nos vários departamentos do Estado? Portanto, devia ser o somatório, não é? Sim, o quadro do pessoal da administração pública central direta, portanto, é o total dos funcionários, não é? Que estão distribuídos pelos diferentes departamentos governamentais. Mas a estes somam-se os funcionários da administração indireta, que estão nos institutos, que estão, muitos deles, sujeitos ao Código Laboral e, portanto, pertencem ao quadro privativo dos institutos públicos, de alguns fundos, de algumas associações, de algumas entidades da administração pública que não têm um estatuto próprio. Portanto, e também aos funcionários da administração autárquica. Portanto, o somatório dos funcionários da administração pública resulta do total dos funcionários da administração central, direta e indireta, e da administração autárquica. Outra preocupação dos sindicalistas tem a ver com a questão dos prazos para a elaboração das listas de transição. Há 60 dias, não é? Para as pessoas que estão na transição, e depois há 90 dias para onde não há clareza. Apresentaram isso como um problema? Não, o diploma é claro. O que houve aqui é uma má percepção das disposições normativas que estão no diploma. Vamos estabelecer aqui a distinção. Uma coisa são as normas transitórias, portanto, são normas elaboradas para o processo da transição do PCCS de 2013 para o PCFR, que são as normas transitórias. E então, na norma transitória relativa à lista de transição, previu-se 60 dias. Há uma norma dentro do Estatuto, ou seja, a partir do momento em que se vai, por exemplo, criar, por exemplo, um PCFR de um determinado instituto, por exemplo, indicou-se como prazo para a aprovação do quadro do pessoal os 90 dias. Os 90 dias, mas a transição é do pessoal que já está no quadro. Então não existe aqui nenhuma dispersão, não existe nenhuma contradição entre os dois prazos, porque aplicam-se em momentos diferentes e para situações completamente distintas. A ideia que se tem é que o PCFR é uma espécie de guia para toda a administração, incluindo a administração indireta do Estado, incluindo as empresas, e pode ser até que as empresas privadas adotem alguns princípios. Aí também os sindicatos manifestaram alguma desconfiança. Sim, aliás, o PCFR assume isto. Primeiro, no âmbito subjetivo,
está no seu artigo 3º que o PCFR aplica-se subsidiariamente e supletivamente às carreiras do regime especial, ou seja, vão haver PCFRs para, por exemplo, o pessoal docente, o pessoal da carreira médica, o pessoal técnico de finanças, por exemplo. Eles vão ter os PCFRs. Se nesses PCFRs, por exemplo, houver alguma lacuna, essa lacuna será integrada em primeira mão por via das normas que estão consagradas no PCFR. Por isso, é que não há uma ideia, ela efetivamente é um diploma de aplicação subsidiária, mas ela também é um diploma que serve de modelo para a elaboração dos PCFRs. Serve de modelo em que sentido? A estruturação, os princípios nela consagrados. Sim, ou seja, por exemplo, o PCFR da carreira do regime geral estabelece que o princípio para a determinação da remuneração é mediante a descrição de função e avaliação de funções. Como é que se vai determinar a remuneração em qualquer PCFR de uma carreira do regime especial? É por via desses mesmos princípios. Okay. Antes de continuar falando agora de mãe e pai, lembrei-me daquela questão de licença, como é que se diz? Quando de maternidade aumentado para 90 dias. Para 90 dias, mas os pais, essa questão já foi resolvida? Ainda não está regulamentada. O que está é eu lembro-me que os sindicatos disseram e se o pai está na Boa Vista, a mãe está aqui, tem de vir, não sei o quê, porque a ideia de aumentar a licença para o pai é uma ajuda efetiva à mãe, não é? Sim, este é um dos objetivos, mas a licença é para o pai. Para o pai. Ok? Por exemplo, colocaram questões. O pai, uma pessoa pode ter 3 filhos com diferentes mulheres. Se for ao mesmo tempo é um problema. Bom, ao mesmo tempo, se for no mesmo dia, vai ter licença. A licença conta-se a partir da data do nascimento. Portanto, coincidindo os dias, vai haver sobreposição, naturalmente. Mas se for em período diferente, ele vai gozar os dias porque ele é pai de cada uma das crianças que nasceram. Mas a questão ainda não está resolvida? Está a ser tratada porque implicou um estudo sobre a nossa realidade sociológica e que tem exatamente a ver com essa questão. Quem é que fez esse estudo? Bom, ou foi extraído do último recenseamento? Não. Está a ser elaborado pelos consultores que nos apoiam em relação aos instrumentos de gestão dos recursos humanos. Está no fim. Sim. Garanto-lhe que ainda nesse semestre de 2024 teremos o diploma. Os sindicalistas desejam que a questão dos quadros especiais, professores, médicos, enfermeiros e as carreiras que vão ser criadas no Ministério da Saúde, nos termos do acordo assinado, desejam que a data referida de 24 de junho seja concretizada, mas sinto que não estão a acreditar muito. Estamos praticamente em fevereiro, não é? Fevereiro, março, abril, maio, junho, 5 meses. Bom, é preciso acelerar, não é? A data referida no acordo não é 24 de junho. A data referida e que consta do acordo é até final do mês de junho de 2024. Agora, se perguntar por via da norma que está na Lei de Bases e que estabelece em quanto tempo é que os diplomas de adaptação ao PCFR devem ser elaborados, de acordo com esta norma, é no prazo de 6 meses a contar da data da publicação do PCFR. Feitas as contas, 24 de junho. Sim. Não acreditam. Bom, os sindicatos, a comissão que está a trabalhar e a fazer, portanto, no texto do acordo, durante o acordo, um dos aspectos que foi acordado, estabelecido e que consta do acordo é que haveria uma comissão que vai acompanhar o processo da elaboração, sendo que os sindicatos fazem parte dessa comissão. Sim. Portanto, os sindicatos já sabem que o trabalho está a ser feito, que trabalho é que já foi feito, e eu não digo que não vai ser cumprido. Aliás, o acordo foi firmado com
rigor e seriedade e o governo vai fazer de tudo para cumprir o acordo. São duas realidades distintas da área da saúde, que parece estar em regime mais acelerado, e a área da educação, o estatuto dos professores. Aí parece que as agulhas do governo e dos sindicatos não estão completamente a convergir, não é? Não, na carreira médica, na carreira de enfermagem, nos profissionais de saúde, houve um acordo escrito, firmado entre o governo e as representações sindicais. Com a classe docente, embora o governo tenha apresentado uma proposta de acordo, ela não foi aceita pelos sindicatos. Mas o governo, tudo o que estabeleceu naquela proposta de acordo, está a fazer um esforço para cumprir, nomeadamente a regularização das pendências de desenvolvimento profissional, a elaboração do novo estatuto, a aprovação de uma nova tabela salarial elaborada com base na descrição e avaliação de funções e um conjunto de pendências que existem na carreira docente. Nos termos do calendário a que eu tive acesso, há um ligeiro atraso, por exemplo, no recrutamento da equipa jurídica que vai fazer os estatutos, que deveria ser em janeiro. Aí o Ministério da Administração Pública não pode ajudar. Não, a equipa jurídica vai ter o trabalho facilitado. Porquê? Porque a Direção Nacional da Administração Pública vai disponibilizar uma minuta de PCFR de adaptação para as carreiras do regime especial. Portanto, a estrutura do diploma, quer seja da carreira médica, da carreira docente ou de qualquer carreira do regime especial, em princípio terá de obedecer àquele modelo, àquela minuta. Esse modelo quando é que estará disponível? Nós estamos em crer que até final do mês... é meramente processual, ou a nível de portaria? Não, é apenas um modelo que vamos disponibilizar, sim, e que estará publicado, disponível no site da DENAP. E há pouco, falando de formação, lembrei-me no processo da escola, ou Instituto da Administração Pública, nas últimas sessões, a quando do debate sobre o orçamento, parece que eu pensei para mim mesmo, pode ser que esteja iminente. Os estudos já foram concluídos? Sim, é assim. Nós já temos um modelo da escola desenhado, definido. Já temos, portanto, todo o estudo diagnóstico feito sobre o regime de capacitação e já está identificado as disposições normativas novas que devem ser introduzidas e já está definido como é que o novo Plano Nacional de Qualificação de Funcionários Públicos vai ser elaborado num processo de cocriação com a liderança do Ministério da Modernização do Estado. As duas coisas são conjuntas, não é? Sim, porque... o plano e a criação... É escola ou instituto? Instituto parece ser mais chique, não é? Não, o nome é a escola. Agora, a natureza jurídica pode ser o instituto, mas o nome é a Escola Nacional de Capacitação dos Funcionários Públicos da Administração Pública. Será uma escola... deverá haver uma instalação física, não é? Uma instalação, mas aí quando há necessidade da deslocação ou de formação de quadros que estejam noutras ilhas, como é que é? Online ou aí terão de vir para a escola? Não, hoje em dia existem mecanismos de formação e learning que permitem a formação à distância e, naturalmente, pretendemos utilizar esses mecanismos até para facilitar a formação, para massificar e para garantir que os funcionários que estão nas ilhas têm acesso à formação nas mesmas condições, ao menos. Pode não ser nas mesmas circunstâncias, mas com um funcionário que está aqui, por exemplo, na cidade da Praia, onde irá funcionar a sede da escola. Mas também, para além da possibilidade de formações e learnings, grande parte das formações poderão ser ministradas por entidades privadas ou do setor público. Recrutadas no local, não é? Porque a perspectiva não é ter um corpo de docente grande e ter uma instalação... Apenas uma direção, não é? Sim.
A perspectiva, qual é a inclusive ideia? na sexta-feira, fizemos uma visita à Universidade de Cabo Verde para conhecer as instalações e o que saiu do encontro é a possibilidade de um protocolo. Portanto, a partir de sexta-feira vai ser designada uma equipa da parte do Ministério da Modernização e da Universidade de Cabo Verde para se começar a trabalhar na proposta do protocolo que irá ser assinado. E aí, com a Escola de Governação? Com a Universidade de Cabo Verde, eu penso que dentro da Universidade de Cabo Verde, a Escola de Governação... A Escola de Governação é antiga? Sim, não. A Escola de Governação, o que está no diploma que extinguiu o INAG é de que as atribuições do INAG iriam ser assumidas pela UNICEV. Okay? Portanto, não disse que é pela ENC. Depois é que veio surgir a ENC. Mas isso... Fica tudo em família, não é? Sim. O que se espera é, se temos um estabelecimento de ensino que faz parte da administração indireta do Estado, porque a UNICEV tem a natureza de um instituto público. Então, se pode com larga autonomia, desempenhar... Todos os institutos públicos têm alguns parecem terem mais, há alguns que parecem ter mais do que outros. Bom, isso depende muitas vezes da forma da personalidade, não é? Sim, acredito que sim. Mas os limites estão lá e a perspectiva é termos aí um protocolo de cooperação com a UNICEV ou com qualquer outra entidade de ensino superior pública ou privada. Ou podem ter vários, não é? Sim, podemos ter vários protocolos, porque a perspectiva não é criar mais uma estrutura densa com muito pessoal. A nossa perspectiva, acima de tudo, o objetivo cimeiro é garantir a formação. Porque uma coisa é estabelecer-se que o funcionário tem direito à formação e outra coisa é a sua concretização. E nós já vimos que a falta da formação dos funcionários e dirigentes na administração pública ao longo do tempo tem impactado. Eu acho até que mesmo as associações sindicais, os seus integrantes devem também receber uma formação direcionada para essa classe, porque eles têm um papel importante na defesa dos interesses dos funcionários e devem também estar cientes das medidas... Poderão passar para a escola querendo? Claro que sim. E faz todo o sentido que assim seja. A frequência da escola, qual é o desenho? As pessoas pagam? Bom, a perspectiva é, o Estado é que tem interesse em prestar um serviço de qualidade. Então, o Estado, obviamente, não vai suportar financeiramente as formações que conferem o grau académico, porque... Que não é o caso dessa escola. Em relação às ações de capacitação, se é o Estado que tem interesse em ter funcionários de qualidade para poder desempenhar bem a sua função, o Estado não pode honorar o funcionário público. E o problema que nós temos com o regime de capacitação aprovado em 2015 é exatamente este, que estabeleceu que a formação, a frequência das ações de formação deve ser suportada pelo funcionário. E o Estado contribui claramente só depois do funcionário frequentar a formação e ter aprovação. Portanto, se o funcionário frequentar uma formação e não sair aprovado e pagar com o seu dinheiro, o Estado não estará a devolver o montante pago. Por isso é que não funcionou esse regime. Então, a perspectiva aqui é o Estado assumir financeiramente a formação. Tem ideia do impacto? Foi feito algum estudo? Bom, nós não fizemos um estudo sobre o impacto das formações. Terá conduzido a uma retração? O estudo do impacto financeiro será feito após a elaboração do plano para sabermos que formações é que vão ser ministradas, com que frequência e a quem. E a partir daí é que poderemos estar a estabelecer o impacto. Eu estava a referir-me ao impacto da medida anterior. Ou seja, a pessoa tinha de pagar, se fizeram as contas, porque terá havido uma retração. Bom, é isso que eu estou a dizer. O que verificamos é que grande parte das formações que foram ministradas no Estado, a partir da entrada em vigor desse diploma, foram direcionadas para os dirigentes. Algumas assumidas pelo Estado. Não é aí que reside o problema.
Exatamente. Nós temos necessidade de capacitação, por exemplo, para quem ingressa logo no início da administração pública. Porque uma coisa é um recém-licenciado em economia, em contabilidade, um sociólogo, por exemplo, tem a sua formação na sua área. Outra coisa é entrar na administração pública, saber distinguir o poder de direção, de superintendência, de tutela, saber elaborar documentos oficiais, uma nota, um relatório, um parecer, uma instrução, uma diretiva, saber os valores éticos e deontológicos do exercício da função pública. Portanto, eu acho que isto deve ser garantido, por exemplo, para os recém-ingressados, conhecerem a organização administrativa do Estado, saber a diferença entre a administração central direta, indireta e autárquica, saber qual é que é a relação e a articulação que deve haver entre os diferentes departamentos. Se ninguém ensina, ou a pessoa tem que ir atrás. Se a pessoa for acomodada, isso vai impactar na qualidade da prestação de serviço, quer seja do funcionário como da administração. Orientação para esse período inicial de estágio, não é? Mas o estágio, está garantido o estágio, mas o estágio é para garantir o exercício, portanto, a transposição dos conhecimentos teóricos para o ambiente de trabalho. Ou seja, eu sou contabilista, fui contratado, ingressei na administração pública, vou desempenhar a função de contabilista. E durante o estágio são ministradas, de acordo com a lei que está em vigor até o momento, o estágio tem duas componentes, uma teórica e outra prática, não é? Em princípio, o funcionário deveria ser capacitado com algumas ações de formação. A questão aqui não é o estágio profissional, a questão aqui é a garantia de um sistema continuado de capacitação dos funcionários públicos, de iniciação, de reciclagem e de especialização. Há um estatuto do gestor público. Sim. Até que ponto o PCFR vai interagir com o estatuto de gestor público? Bom, nós temos o estatuto do gestor público e temos o estatuto do pessoal dirigente, não é? Os dirigentes da administração pública central direta estão sujeitos ao estatuto do pessoal dirigente. O PCFR, haverá alterações. Sim, nós já temos elaborado o novo estatuto do pessoal dirigente em linha com os princípios e com as bases estabelecidas na Lei de Bases do Emprego Público. Confesso que recebi, por esses dias após a publicação do PCFR, várias questões sobre como é que o PCFR vai ser aplicado. Não se aplica, porque o PCFR destina-se aos funcionários. Os dirigentes estão sujeitos a um estatuto próprio, o pessoal do quadro especial está sujeito a um estatuto próprio. Então, o PCFR não se aplica a um assessor, não se aplica a um diretor de serviço e não se aplica a um diretor-geral ou a um diretor nacional. Não se aplica, porque é um diploma que tem um âmbito de aplicação subjetivo concreto. E a revisão do estatuto pessoal dirigente é para já? Como eu lhe disse, o estatuto já está elaborado. Já está elaborado? Já está elaborado. Uma coisa é estar elaborado, outra coisa é estar aprovado. Não está aprovado porque estamos a aguardar o término do estudo do impacto financeiro, porque o estatuto tem uma nova tabela e terá impacto financeiro. Para quando a tal tabela? De remuneração? Sim. A tabela de remuneração, estamos em crer que até finais do mês de fevereiro estará aprovado em Conselho de Ministros e submetido à Presidência da República para promulgação. E o estatuto do gestor público, o que é que me diz? Do gestor ou o estatuto do pessoal dirigente? Não, há um estatuto do gestor público. Sim, o estatuto, que é diferente do pessoal dirigente. Sim, o estatuto do pessoal do gestor público. Não, o estatuto do gestor público aplica-se aos gestores públicos que estão tanto nos institutos públicos como também nas empresas públicas. De capitais públicos. Sim. Então, é um diploma que provavelmente porque às vezes poderá... há alguma confusão entre empresa pública e sociedade anónima de capitais inteiramente públicos. Sim, há esta confusão, mas o que eu gostaria de dizer é
O PCFR, a lei de bases, não impacta no diploma que estabelece o Estatuto de Gestor Público. Agora, poderá esse diploma ser objeto de uma análise para adequação. Vão revisitar o Estatuto? Sim. Poderá estar em carteira juntamente com o diploma sobre o regime jurídico dos institutos públicos. E essa ampla campanha de esclarecimento que os sindicatos estão a pedir, como é que pretende fazer isso para lá das redes sociais? Bom, por exemplo, neste momento vamos iniciar, por exemplo, a campanha sobre o novo Código de Procedimento Administrativo. Portanto, temos spots nos jornais, na televisão, na rádio, nas redes sociais. Temos uma brochura portanto, que é uma brochura de informação que vai clarificar, eletrónica, impressa algumas, e a perspectiva em relação ao PCFR é ter uma campanha ao mesmo nível. Ao mesmo nível? Sim, feito ao nível da administração central e da administração autárquica. Diga o seguinte, a tal formação, o robustecimento dos recursos humanos dos vários departamentos do Estado, isso ficará como um aviso para os ministérios e institutos, ou o Ministério da Moderação do Estado e a Administração Pública pretende tomar em mãos esse dossiê? Bom, nós há muito tempo, já há algum tempo que temos vindo a dizer que os serviços dos recursos humanos da administração pública devem capacitar-se e aumentar a sua capacidade técnica em número, porque muitas vezes encontramos nos departamentos governamentais, não encontramos, por exemplo, uma direção de gestão de recursos humanos, encontramos dentro do departamento administrativo e financeiro funcionários que tratam dos recursos humanos. Porque não é só salários, não é? Sim, obviamente. Então, como a nossa perspectiva não é de uma gestão dos recursos humanos em que se preocupa apenas com a marcação das faltas, despachar as férias e pagar os salários, é numa perspectiva de desenvolvimento. E começamos essa mudança de visão com a própria orgânica do Ministério da Modernização e um serviço dentro da Direção Nacional. A Direção Nacional da Administração Pública tinha uma direção de serviço de recursos humanos. E dentro desta direção, na orgânica, a direção passou a denominar-se Direção de Serviço de Desenvolvimento dos Recursos Humanos, porque a perspectiva não é fazer a gestão corrente, é ter uma perspectiva de desenvolvimento profissional, fazer estudos, conhecer as melhores práticas em matéria de desenvolvimento. Essas ideias devem passar para os institutos e empresas, não é? Exatamente. É o que temos estado a promover junto dos diferentes departamentos governamentais. A questão da evolução vertical, horizontal e vertical está, no seu ponto de vista, completamente esclarecida? Bom, pelo debate que eu ouvi no sábado, vejo que não. Porque os sindicalistas continuaram a falar. Vai ser motivo de esclarecimento? Vai ser, e era a nossa intenção, depois de ter ouvido então o debate no sábado, ficamos ainda mais convencidos de que é um tema de que necessita de muita ação de esclarecimento. Porque falaram muito em promoção e progressão. A progressão é um instrumento de desenvolvimento profissional que desapareceu do ordenamento jurídico cabo-verdiano desde 2013. O PCCS de 2013, em desenvolvimento da Lei de Bases de 2009, acabou com o desenvolvimento na horizontal. O único instrumento de desenvolvimento profissional previsto no PCCS de 2013 é promoção. E então a mim faz-me confusão estarmos em 2024 e ainda estarem a falar em coisas que já não existem. Depois falaram em que o PCFR não tem normas para regularização das pendências de promoção, nem poderia ter. Pendência é algo que está na lei, é um direito que não foi reconhecido lá atrás e que está pendente para o seu reconhecimento. Portanto, ter normas de regularização de pendências de progressão, porque desde 2013 a progressão deixou de haver. Assim como
a partir de agora. Não vamos falar em promoção, porque o instrumento de desenvolvimento profissional que está no PCFR não é promoção, é evolução horizontal com mudança de posições remuneratórias dentro da mesma categoria ou evolução horizontal para mudança de categoria. Evolução horizontal, portanto, temos todos de uniformizar os conceitos para termos o mesmo entendimento sobre a matéria do desenvolvimento profissional. Portanto, acabou a terminologia promoção, progressão. Vamos agora centrar-nos nesses dois instrumentos. Quais é que são? Evolução vertical e evolução horizontal. Senhora Ministra da Moderação do Estado, há muita coisa para falar sobre a moderação do Estado, sobretudo, mas o foco do nosso convite é justamente o PCFR. Já entrou, não é? O PCFR já entrou na cultura, não é? Tem de entrar, já entrou em vigor. Não, e no léxico. O PCFR, agradecimentos por ter encontrado tempo para estar aqui conosco. Discurso Direto regressa na próxima segunda-feira. Agradecemos também a oportunidade de ter mais este tempo para esclarecermos os cidadãos, os funcionários e os sindicatos. Discurso Direto. As perguntas nunca são indiscretas. As respostas, às vezes, são. Discurso Direto. A grande entrevista com Júlio Vera Cruz Martins.